Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Obrigado aos 3 aí participantes do nosso painel, que vai encerrar aí o primeiro dia do Congresso FID 22. A gente tem um tema muito relevante, né, que é a chegada aí de fintechs consagradas na Europa ao Brasil, num mercado que está bastante competitivo, né? A gente tem ali players bem estabelecidos, como Nubank, Inter e tantos outros, e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade no mercado brasileiro, que tem 34 milhões de desbancarizados, alta concentração bancária, e vem assistindo aí ao aumento de competição, tanto pelo avanço dos incumbentes com iniciativas digitais, quanto novos players aí chegando ao setor. Eu vou começar passando uma pergunta para o Glauber. A Revolut acabou de chegar ao Brasil, né? A gente até noticiou lá no Finsiders, falou um pouquinho dos planos deles aqui no mercado brasileiro. Para dar alguns números, a Revolut tem mais de 18 milhões de clientes em 35 países que utilizam um super app que tem serviços bancários, investimentos, marketplace e uma conta com acesso a 25 moedas. Aqui, claro, né, eles vão chegando aos poucos, né, assim como o N26 e outros players. Eu queria que você comentasse, Glauber, quais são as soluções que vocês têm aqui no Brasil e que diferenciais que vocês vão trazer para esse mercado tão competitivo de bancos digitais. Olá, Danilo, muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco da Revolut e dos diferenciais competitivos. A Revolut é um banco global que vai trazer serviços locais para o Brasil também. Os diferenciais competitivos estão aí na bela introdução que você fez sobre a empresa. Estamos presentes em mais de 35 países, muito mais de 18 milhões de clientes hoje, uma wallet completa com mais de 28 moedas de acesso direto. Então, na ideia, em cima de toda a oferta que os bancos locais já oferecem, a Revolut vai trazer o acesso para o brasileiro a uma conta no exterior, que tem também um cartão internacional, um acesso em um único aplicativo a todos os serviços financeiros de maneira facilitada, mais barata de usar, para facilitar o brasileiro a viajar para o exterior, a consumir online no e-commerce, a poder fazer as suas transações internacionais de recebimento e envio de dinheiro de uma maneira mais barata, porque ele tem uma conta de própria titularidade no exterior, junto com a conta local. Além disso, a Revolut vai possibilitar a diversificação de investimentos internacional, o acesso a ações no exterior, criptoativos, produtos de seguro e uma série de outros produtos que a gente chama de lifestyle, soluções para gerir melhor o seu dinheiro, ter acesso a compras com desconto, cashback em diversos tipos de acesso a serviços no Brasil e no exterior, por exemplo, booking de viagem e hotéis no exterior com cashback relevante de volta, pelo fato de estar comprando via as parcerias globais da Revolut. Tudo isso junto, complementando com uma solução para negócios de pequenas e médias empresas, solução completa para PJ, onde fecha-se um ecossistema, onde o cliente pessoa física tem todo o acesso aos serviços financeiros globais e locais, assim como as empresas. Então, por exemplo, adiantamento de salário, acesso a um dashboard de gestão financeira para a empresa, e uma combinação de outros fatores que fazem com que esses dois ecossistemas se complementem. Então, a ideia é se diferenciar da oferta que existe local, onde muitos competidores já oferecem, de certa forma, esses serviços individualmente, alguns fazem uma combinação entre eles, mas ainda não chegou essa plataforma verdadeiramente global, que tem tudo isso num lugar só, num único aplicativo e de fácil acesso. Acho que isso é o grande diferencial competitivo que a Revolut vai trazer, além da experiência de já estar operando com o Open Banking lá fora há mais tempo, uma vez que nasceu na Inglaterra e o Open Banking desde 2018 já vem sendo aprendido a maneira de trabalhar com dados. A gente espera tirar benefícios para o cliente final advindo dessa experiência também. Acho que é por aí. Muito bom, ou seja, com metas ambiciosas aí para o mercado brasileiro. Falando da N26, né, a gente teve agora há pouco um painel que discutiu o bem-estar financeiro, né, inovações para o bem-estar financeiro. A N26 chega aqui ao Brasil como se definindo, né, como a primeira fintech do país, né? Quando o Eduardo deu entrevista para mim e falou sobre isso, eu falei, espera aí, como assim? Tem fintech, tem healthtech, tem fintech, qual que é essa nova denominação, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho de como que vocês estão se diferenciando aqui, o que vocês já lançaram e quais são os diferenciais justamente aí desse posicionamento aí da N26 no Brasil.
Legal, Danilo. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade. Olá, Laércio, olá, Glauber. Obrigado por todo mundo que está aí assistindo a gente. A gente, analisando o mercado, descobriu que as fintechs aqui no Brasil, e os bancos também, que evoluíram bastante nos últimos tempos, começaram a resolver muito bem o problema do brasileiro na relação com bancos. Então, a gente consegue hoje comprar acesso a crédito, acesso a investimentos, abrir uma conta de uma forma muito mais fácil, com atendimento melhor e com menos tarifas do que a gente fazia antes. Contudo, a relação do brasileiro com o dinheiro não melhorou. Então, 70% das pessoas ainda gastam mais do que ganham, 50% das pessoas se sentem muito ansiosas para falar com dinheiro. Isso é uma coisa que todos nós podemos experimentar, não é só uma questão de classes ou uma questão de dificuldade de acesso. É uma questão que todo mundo consegue aproveitar, consegue sentir. Eu costumo comentar que no processo de unbundling que as fintechs fizeram dos bancos, pegou-se crédito, pegou investimento, pegou conta, mas um papel que era muito importante antigamente, que era o papel do gerente, de um bom gerente, que ajudava a tomar decisões, que ajudava a escolher melhores coisas para a sua vida financeira, acabou ficando de lado. Eu acho que a gente focou muito em produto e muito menos em serviço. Aí hoje é como se a gente fosse numa farmácia sem uma receita. Como é que eu vou saber que remédio que eu compro para mim se eu não tenho uma receita do que eu deveria comprar dentro dessa farmácia? Pior ainda, né? Às vezes depois os bancos pegam e fazem uma série de recomendações de saúde financeira, que é muito legal a gente tentar estudar e aprender mais para educação financeira, né? Para conseguir entender mais os produtos financeiros. Mas, por outro lado, como se a gente fosse, de novo, nesse exemplo da farmácia, do médico, como se fosse no médico, e aí eu chegar lá, eu falo que eu estou com uma gripe, ao invés de ele me dar uma receita, ele me dá um compêndio de medicina para eu ir lá estudar se eu devo tomar uma Novalgina ou um Tilenol. Então, acho que a gente complicou muito a vida do usuário em uma série de pontos. O que a gente quer é conseguir simplificar tudo isso. E a gente vai fazer isso, a gente traz, então, esse conceito de FinCare, que é uma tentativa de tangibilizar que a gente quer estar no dia a dia das pessoas. A gente, no nosso processo criativo, veio muito do conceito de skincare. Skincare, o que é? Aquilo que você faz todo dia. Você acorda e passa algum creme, passa algum produto, faz parte do seu dia a dia. Então, a melhoria da saúde financeira não é uma coisa que vai do 0 para o 1000. É uma coisa que vai passo a passo. E a gente quer fazer parte desse crescimento, a gente quer fazer parte dessa jornada. E, para isso, a gente vai trazer uma série de produtos que são bastante inovadores. Então, a gente começa com um lado que eu digo que é o lado de banking, né, de banco digital, com cartão de débito, Pix, conta em si. A gente chega um pouquinho mais do lado de planejamento com os nossos Spaces, que são já o flagship product que a gente tem lá na Alemanha e na Europa. E vai trazer também uma série de inovações a partir disso, que vão sempre trabalhar com muita automação e um aspecto social, para a gente conseguir ajudar as pessoas a ter um melhor comportamento com o seu dinheiro. Então, esse vai ser o nosso caminho. Hoje, a gente está com um produto disponível em beta para 2.000 pessoas, que a gente chama de insiders, com que a gente está co-criando toda a nossa solução. É muito legal que a gente está construindo a solução aqui no Brasil do zero, com fornecedores brasileiros e com parceiros brasileiros, de uma forma que a gente consegue realmente capturar aquilo que o brasileiro precisa e dar uma solução que é customizada, que faz parte do momento que a gente está agora. Costumo dizer que lá na Europa a gente teve muito sucesso como first mover, aqui a gente chega no momento que na hora de construir alguma coisa nova. Para isso a gente precisa de muita cocriação e muito ouvido. É isso que a gente tem feito nos últimos tempos. Muito bom. Vou passar a pergunta para o Laércio, né? A gente está falando de inovação, e inovação depende de tecnologia, né? A Mambo nasceu há 10 anos na Alemanha e trouxe para o mercado europeu uma plataforma de core banking na nuvem e, claro, está de olho no mercado brasileiro, está crescendo aqui. Eu queria entender que tecnologia que vocês oferecem para os bancos e para as fintechs, como que elas ajudam essas tecnologias a escalarem as bases das fintechs aqui no país. Joia, Danilo. Primeiro, obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas. Como você comentou, a Mambo vem da Alemanha, é uma fintech unicórnio já bem estabelecida. E, em termos de plataforma, a Mambo oferece uma plataforma que basicamente tem 3 grandes viés técnicos, né? Então, eu me pego ao primeiro viés técnico, que é a integrabilidade. Então, é uma plataforma Cloud Native, que é 100% integrável, ou seja, API first, extremamente fácil de se integrar com landscapes distintos. Segundo, é uma plataforma extremamente escalável, motivo pelo qual ela é baseada em microserviços e microcomponentes, de tal sorte que, quando eu tenho questões de escalabilidade, eu consigo realmente utilizar o máximo do que um cloud provider me fornece. E, por último, em termos de tecnologia, o modelo que essa plataforma é ofertada, né? O modelo SaaS, onde você consegue tirar a responsabilidade do cliente final
todas as questões menores, né, e que demandam energia. Então, toda a questão de gestão de software base, verificação de segurança, questão de banco de dados, tudo isso você tira essa complexidade do seu cliente, disponibiliza isso enquanto uma plataforma SaaS, de tal sorte que o seu cliente possa focar naquilo que de fato ele faz de melhor. Tá? Mas no final do dia, esses pilares são tecnológicos, né? E a tecnologia per si é só tecnologia. O que é o grande diferencial da Mambo é o que essa tecnologia permite aos clientes. Então, você tem, dado esse conjunto tecnológico, você traz uma série de benefícios para os clientes finais. Eu vou meter a 2 aqui, né? Poderia meter mais. O primeiro benefício que, para mim, é muito importante e bastante relevante é a questão da velocidade. Então, você tem uma plataforma onde você consegue criar novos produtos através de configuração, absolutamente sem codificação. Eu tenho até uma brincadeira que eu faço com os clientes, quando a gente está apresentando a plataforma, eu falo, escuta, quanto tempo vocês demoram para lançar um produto no mercado? End-to-end, né? Desde a concepção do produto até seu cliente final receber ou poder comprar esse produto. E, normalmente, a resposta vem depois de um riso nervoso, né? Laércio, 1 ano, 1 ano e meio. Normalmente, eu pego o horário e falo, olha, agora são 10h05, e eu mostro como criar um produto dentro da plataforma, absolutamente sem nenhum tipo de codificação. Crio o produto baseado no que o cliente está me pedindo, vou explicando os processos, criamos os produtos, associamos esse produto a uma série de clientes e contratamos esse produto pelo cliente final. Isso me toma de 10 a 12 minutos. Tá bom? Então, para os clientes, isso é um primeiro grande choque. Assim, o cliente fala assim, poxa, mas isso que você fez aí, eu demoro 1 ano para fazer. Né? Então, isso é uma parte de velocidade, um time to market, que para a gente é muito importante. Né? Para os nossos clientes é muito importante. É você conseguir lançar ideias no mercado, sentir o mercado, ou seja, vou lançar um produto, deixa eu ver como é que é o retorno, se eu vou conseguir ter o rendimento que eu gostaria, se eu vou conseguir ter o approach que eu gostaria. E, por último, o que a gente chama de empowerment, ou seja, a criação desses novos produtos, eles não ficam vinculados à Mambo. Os nossos próprios clientes são treinados na plataforma, de tal sorte que eles possam criar e lançar esses novos produtos. Então, em outros players, você tem que, por exemplo, solicitar a criação de um produto e, depois de um tempo, você vai e lança esse produto. A Mambo não. A Mambo capacita o cliente final para que ele faça esse lançamento. Então, a gente costuma dizer na Mambo que nós temos clientes, né, que nós não temos reféns. Muito bom. Tem um ponto que eu queria passar aí, aqui está dizendo o Eduardo, mas eu acho que o Glauber também pode responder, os dois podem responder, que o mercado brasileiro é um mercado bastante particular, né? Se a gente comparar com outros países, enfim, países europeus, com os próprios Estados Unidos, com outros países na América Latina, como que vocês estão fazendo para identificar as necessidades do cliente brasileiro? Que tipos de estratégias e quais são as diferenças do cliente brasileiro em relação ao que vocês têm em outros países, enfim, na Alemanha e na Inglaterra? Vou puxar aí. Sim, são muitas diferenças, mas é importante lembrar que os problemas que a gente enfrenta são os mesmos em qualquer lugar. Né? Então, todo ser humano precisa mandar dinheiro para alguém, precisa comprar alguma coisa, precisa investir, precisa pegar crédito. Precisa também saber cuidar do seu dinheiro, precisa também de serviços financeiros. Essas questões são iguais em todo lugar. Eu acho que a grande mudança são as intensidades dessas coisas. Né? Então, aqui no Brasil, o crédito tem uma presença muito maior do que em qualquer outro lugar. Então, por exemplo, o N26 na Europa, os europeus, os alemães principalmente, andam sempre com cartão de débito. É muito difícil ter um cartão de crédito. E, aliás, muito com dinheiro também. Quando eu vou para lá é uma complicação, porque eu não gosto de andar com dinheiro, a gente não está acostumado aqui, vira e mexe, eu não consigo comprar uma coisa na padaria. E eles fazem isso porque, quando eu falo para eles, cara, aqui a gente usa muito cartão de crédito, eles não conseguem entender qual que é o sentido disso. Porque se você tem dinheiro, por que você está tomando crédito? Não faz sentido isso. É que aqui, para a gente, tem a questão dos pontos, tem a questão de se organizar no cartão de crédito, todo um jeito de usar compra que faz sentido para a gente, mas que para eles não faz. Então, esse é um primeiro ponto, a questão do uso do crédito. Acho que um outro ponto que é bastante relevante também é a experiência de pagamento, que lá vai muito do débito direto. Né?
enquanto aqui a gente tem toda a questão do boleto. Inclusive, eu tinha uma apresentação em que eu mostrava uma jabuticaba, com as jabuticabinhas, tentando explicar boleto para eles. E acho que foi ali que a gente percebeu que, de fato, a gente precisava construir alguma coisa que fosse muito local. Porque customizar essas coisas era bastante desafiador. Isso porque eu não comecei a entrar nos juros compostos, nos dias úteis, todas aquelas complicações que a gente tem aqui. E não só isso, acho que esses são os pontos mais hardcore assim, do nosso mercado, mas também a forma de se comunicar, que é muito diferente, né? Em geral, a comunicação do europeu com o cliente, ela é muito mais... ela é leve, mas também um pouco mais organizada, né? Então, por exemplo, lá no N26 lá fora, um post deles é todo muito organizadinho. Aqui no Brasil pareceria uma coisa meio careta, então a gente pega e separa isso, faz de uma coisa um pouco mais orgânica, que é importante para o usuário aqui do Brasil. E para aprender tudo isso, o que a gente está fazendo é um processo de cocriação muito grande. Então, ao invés de chegar com uma solução pronta, a gente está realmente construindo do zero a nossa solução, junto com clientes, com essas 2.000 pessoas com quem a gente está cocriando. Então, é muito legal que, por exemplo, as pessoas que estão hoje com a gente tem um ícone chamado Insider dentro do aplicativo, onde eles conseguem dar feedbacks para a gente contínuos, e muita nossa priorização passa por isso que eles trazem por ali. Além disso, a gente tem surveys, a gente tem uma série de reuniões de hangouts que a gente faz, às vezes às 6 horas da tarde, as reuniões, acaba às 7 horas, o pessoal fala, putz, podia demorar mais, podia ter mais tempo. O pessoal muito engajado mesmo com esse trabalho de criar alguma coisa que faça sentido e que ajude de fato. Então, respondendo a pergunta, eu acho que tem uma série de diferenças, apesar do core das necessidades serem semelhantes, e como a gente está entendendo isso tudo através de muita cocriação, muita conversa com o nosso cliente. Como que você está fazendo, Glauber, para identificar as particularidades do cliente brasileiro? Acho que, concordando aqui muito com o que o Eduardo apresentou, além das diferenças de personalidade, comportamento do brasileiro, tem também que o mercado brasileiro ele é muito concentrado ainda. O acesso a uma taxa de juros mais acessível, o acesso a uma taxa de câmbio ou uma conversão financeira que seja mais acessível, ainda é bastante difícil. Então, uma das maneiras é buscar servir o cliente naqueles mercados que ainda é muito mal servido no Brasil e que são diferenciais competitivos da Revolut pela natureza do seu produto. Então, por exemplo, sabendo que o brasileiro ainda recorre à casa de câmbio, ainda paga um IOF bastante alto porque ele manda o dinheiro para o exterior para algum tipo de consumo, ele, em cima desse IOF, ele ainda paga uma taxa de câmbio com spread relativamente alto, para poder viajar e ter segurança de que se o cartão vai funcionar ou não vai funcionar, ainda sacar o dinheiro em espécie para poder viajar. E a Revolut identificou que isso continua sendo uma dor do brasileiro, ainda tem muitos poucos players atuando de uma maneira acessível para isso, e traz isso como primeiro produto diferencial competitivo para entrar no mercado. Uma vez que já está no mercado, acho que a grande questão é o brasileiro já usa vários aplicativos no seu celular. Um para resolver investimentos, o outro para resolver crédito, o outro para usar no dia a dia. A ideia é trazer para ele uma solução única, onde ele consiga encontrar todas essas facilidades num lugar só, e uma vez experimentando algo que ele goste, isso se torne o seu hábito e o dia a dia. Com o advento da conta local, e uma vez que a gente permitiu as barreiras de entrada reduzidas, no excelente trabalho que o Banco Central tem feito no Brasil, você traz competição para o mercado. Competição para o mercado atrai melhores taxas de juros, melhores condições para o cliente se financiar, soluções para que ele aprenda a fazer isso de uma maneira mais útil para o seu dia a dia, para economizar, poder investir, planejar o futuro. E as soluções que vêm de natureza no aplicativo vão permitir que ele faça isso de maneira facilitada no seu dia a dia. Então, competição aumentando, você serve o cliente também naquele mercado de crédito que estava muito concentrado, dando acesso para ele a taxas melhores. Por último, a evolução tecnológica que tivemos agora nos últimos anos também viabilizam encurtar essas diferenças de acesso que o brasileiro não tinha. Então, por exemplo, o Pix é referência mundial. Quando eu visitei outros lugares no mundo e conversei com profissionais do mercado financeiro, sempre eu vi o quão impressionados eles estão, como foi a adesão do Pix, a usabilidade, como está trazendo o brasileiro para a inclusão bancária. Você pode usufruir disso para trazer soluções inovadoras para o cliente, com o Open Finance novamente, onde, junto com as evoluções do Pix, com o Pix garantido, soluções de crédito junto com isso, análise facilitada pelo Open Finance, você vai servir o cliente naquilo que ele mais precisa. Então, no fundo, as diferenças do brasileiro, mais do que identificadas do ponto de vista de comportamento, e de perguntar diretamente para o cliente tudo o que ele precisa, existem vários pontos comuns, que é acesso a crédito mais barato,
acesso a uma solução de câmbio para ele viajar melhor e mais barato também, ele poder comprar no exterior, enfim, uma série de outras facilidades que são comuns a todos os brasileiros. Então, uma solução única, poder trazer e abraçar o cliente em todos esses aspectos. O Glauber falou de Open Banking, né? Open Finance é um tema que a gente vai falar aqui agora. O Open Banking na Europa, como vocês devem saber, foi implementado em 2018. Pensando em ofertas de Bank as a Service, Embedded Finance, quais tendências do mercado europeu devem se refletir por aqui, Laércio? O que você acha? Danilo, muito bacana a pergunta. Primeiro, dizer que eu coincido bastante com o que está sendo falado das capabilities de Open Banking, de Open Finance. Essas capabilities estão já acontecendo no Brasil. E o que me chama a atenção um pouco é o histórico do Open Banking no Brasil, né? A gente sabe que o Open Banking começou numa iniciativa europeia, a Inglaterra teve um papel importante, um papel de liderança. Do meu ponto de vista, aqui no Brasil, nós começamos meio tentando desenvolver a roda e, no final, a gente acabou se baseando bastante no modelo inglês. E o que eu percebo desse histórico é que, apesar do Open Banking não ter tido uma adesão como teve o Pix, por exemplo, aqui no Brasil, o Open Banking também teve uma adesão muito maior no Brasil do que em países na Europa, né? Isso é uma realidade que recentemente está mudando na Europa, muito provavelmente também influenciado por pandemia, etc. Mas a adesão que a gente teve do Open Banking aqui no Brasil foi bastante alta. E por que disso, né? O colega comentava da questão de crédito no Brasil, né? Os spreads de crédito no Brasil ainda são muito altos, né? São muito díspares. Então, quando você chega... E o povo brasileiro é um povo que toma crédito, né? A gente estava falando agora há pouco do cartão de crédito, né? Então, quando você tem um mercado, primeiro, onde toma-se muito crédito por cultura, e um mercado onde você tem uma variação dessas taxas de crédito, esses spreads de crédito muito ampla, é natural que as pessoas estejam dispostas a compartilhar dados, por exemplo, para ter taxas mais baixas. Então, isso explica um pouco a adesão que a gente teve aqui no Brasil. E por que eu explico isso antes de responder diretamente? Porque no início do Open Banking / Open Finance, existia muita a expectativa do que os carros chefes na Europa fariam e a gente refletiria aqui. E hoje o que eu percebo é que muito do Open Finance / Open Banking, muitas das sacadas, das ideias, dos serviços que estão sendo criados, inclusive derivados. Você pega, por exemplo, o Open Health ou Open Education, enfim. Existem outras iniciativas que vêm na esteira do Open Banking, sendo muito adotadas no Brasil, que estão servindo muitas vezes de inspiração para os países europeus. Então, veja que interessante, né? Uma iniciativa que começou fora do Brasil, pelo Brasil foi adotada num segundo momento, e dadas as características do mercado brasileiro, outra coisa também, existe uma pesquisa da Autos, recente, acho que de 2 meses atrás, que diz que o brasileiro é 65% mais receptivo a novas tecnologias do que o inglês. Veja você. Tá? Então, e por que dessa comparação? Também para ajudar a explicar como que a gente adotou, por que a gente adotou tanto o Open Banking. Tá? Então, dado o cenário que a gente tem aqui de crédito, a cultura que a gente tem em relação a novas tecnologias, e, por último, mas não menos importante, o volume de pessoas, quer dizer, o mercado consumidor é muito grande, eu vejo que hoje o Brasil está muito seguindo como um carro-chefe em inovações, né, principalmente em Embedded Finance, muito mais do que recebendo inputs novos. Existem, sim, os inputs que foram orientados ali no início, né? Então, meios de pagamento, iniciação de pagamento foram indícios que começaram, sim, na Europa, mas que novas funcionalidades e novas utilizações, porque a gente chama de Open Everything, tem acontecido muito do Brasil para o mundo. Ainda no tema de Open Banking, né? Eu queria entender, Glauber, como que a experiência europeia da Revolut pode ajudar aí vocês nessa jornada aqui no Brasil? Bom, a vantagem de ter uma empresa que começou a testar antes o Open Banking é justamente ter aprendido
uma série de coisas no caminho, com erros e com acertos. E acho que uma das grandes lições tiradas aí do Open Banking de UK, que foi a inspiração para o Open Finance brasileiro, é justamente que só faz sentido e só vai ter adesão quando você gera algum benefício real para o cliente. E para fazer isso, você tem duas dependências, né? Você tem, de fato, conseguir tangibilizar para o cliente essa vantagem e ter evoluções tecnológicas que permitam gerar essas soluções. Então, na prática, manter isso simples é a melhor coisa. Por exemplo, como o produto de viagem da Revolut foi um dos carros-chefes por muito tempo, o cliente precisava levar recursos de uma determinada conta original dele para a conta Revolut, para depois converter nas mais de 28 moedas. Com o advento do iniciador de pagamentos, isso fica muito facilitado. Né? Com 2 cliques dentro da própria plataforma da Revolut, o cliente vai carregar os recursos na moeda que ele precisar e automaticamente ter acesso a todos os benefícios do aplicativo, usando isso em qualquer lugar do mundo. Além disso, como que isso facilita o acesso dele na plataforma? Então, usar o Open Banking ou o Open Finance para facilitar o onboarding do cliente, que a experiência seja mais rápida e efetiva. Facilitar uma análise de crédito para poder oferecer para ele vantagens que ele não teria acesso se ele estivesse fazendo um cadastro diretamente, porque a análise de crédito não teria acesso às informações dele em diversos outros locais. Além de ter aprendido a como analisar essas informações, que acho que é aí que está o grande diferencial competitivo, e transformar isso em inteligência real e benefício para o cliente. Acho que o grande segredo não é ter acesso à informação, mas sim como processá-la e tirar a informação relevante dali. Um caso muito legal que eu sempre ouvi falar de benefícios desse tipo é, uma vez que o cliente passou a usar o nosso aplicativo, usou o iniciador de pagamento, fez lá de forma facilitada o carregamento na moeda e foi viajar. Foi, por exemplo, esquiar em alguma estação de esqui no exterior. No momento em que ele estava passando pelo lift, ele recebeu um push notification, dizendo, bom, imagina que você vai esquiar hoje. Aproveite melhor o seu dia, economizando com seguro para o seu dia. E aí tem um acesso a uma opção de seguro mais fácil, mais barata, facilitada, direto no aplicativo. Um clique, ele está resolvido para o dia dele, sem grandes custos, sem grandes complicações. Numa mesma viagem, ele decidiu viajar para outro país com uma moeda diferente, poder fazer isso novamente com seu carregamento original, sem precisar nenhuma outra ação adicional. Ter a conversão no ato da compra, no outro país, na outra moeda, pelo preço do câmbio comercial, sem nenhuma taxa adicional. E aí, o aprendizado dele ter feito a viagem, passado por vários tipos de experiência de compras diferentes, me permitia analisar essas informações, com a permissão dele, obviamente, e ofertar para ele coisas mais direcionadas para o seu perfil de consumo e que trazem para o seu bem-estar financeiro, economizando dinheiro, fazendo melhores escolhas, reservando mais dinheiro para investir e depois acessar as nossas possibilidades de investimento, ou, eventualmente, outros tipos de solução que ele venha ter acesso junto com a Revolut. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo, mas vou fugir um pouquinho do roteiro aqui. Tá? Você foi sorteado para ter a pergunta que não está no roteiro. Você falou da questão de ter selecionado, aí, né, vocês terem selecionado 2.000 pessoas aí que são os insiders, aí, né, que estão testando, estão co-criando. E vocês começaram lá atrás, assim como o Revolut e outras fintechs, com lista de espera. Quais são os próximos passos? O que vocês vão fazer a partir dessa cocriação? O que vem pela frente aí nessa evolução? Fechado, Danilo. Bom, a gente foi um processo muito legal, a gente já está há alguns meses com esse processo de insiders, e acho que foi super interessante. Uma coisa que a gente aprendeu, compartilhando um pouco aqui, que tem muita gente da indústria, né, que acho que foi um erro que a gente fez nesse processo, foi que a gente chamou todos os insiders de uma vez só, praticamente, vai. Então, depois a gente não conseguia analisar bem nossos cohorts a partir disso. Então, a gente estava sempre com cohorts, depois entrando 50 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, que não ajudava a gente a conseguir testar coisas novas e analisar o comportamento. Então, com isso agora, o nosso próximo passo é trazer mais 10.000, a gente já passou esse convite para boa parte dos nossos insiders, então a gente está trazendo uma nova leva, e que daí a gente vai trazer de uma forma que nos permite aprender mais com cohorts mais frequentes. Passando essa etapa, a gente vai começar, então, a chamar as pessoas da nossa lista de espera. Isso de uma forma também controlada, mas já sendo mercado aberto, com todas as características de mercado aberto, mas para garantir que a gente tenha aí uma capacidade de escala que conversa com a nossa intenção de ter um serviço diferenciado. E aí, com isso, em algum determinado momento, a gente abre para o mercado aberto sem lista de espera. Isso tudo acontece ainda esse ano.
Muito bom. Não fugiu da pergunta, hein? Ó, muito bom. Brincadeira. Laércio, tem um tema que é muito relevante, né? A gente está num evento sobre ecossistema financeiro. A gente fala muito do avanço das fintechs, a gente fala da reação, de certa forma, dos bancos incumbentes, mas a gente tem um segmento muito importante no setor financeiro, que são as cooperativas de crédito, né? Que são responsáveis aí por boa parte do crédito, inclusive dentro do Open Banking. Um grupo enorme de instituições são grupos cooperativos, são cooperativas de crédito, e elas, inclusive, chegam a lugares muito afastados, regiões isoladas e rurais do Brasil. Como que as cooperativas elas podem utilizar plataformas de core banking? Quais são os desafios que elas têm para crescer no Brasil? Bacana, excelente pergunta. É um desafio, sim, para as cooperativas de crédito, principalmente a questão tecnológica, né? Mas não é exatamente um desafio novo. Assim, né? Outros segmentos já passaram por esse desafio. E o que a gente observa desses players que já passaram por esse desafio e que tiveram sucesso? Se observa basicamente 3 pilares. Né? O primeiro pilar ou dificuldade, é a questão do custo, né? O custo inicial que você tem para atualizar seu aparato tecnológico. O segundo item mais relevante que a gente observa para esses players que tiveram sucesso foi a questão da operacionalização. Então, muito bem, eu renovo meu parque tecnológico, agora como é que eu operacionalizo isso? Né? E o terceiro, e não menos importante, é como é que eu tenho a receita disso de volta. Né? Então, me custou esforço, me custou tempo, quando que eu tenho isso de volta? E o que a gente percebe nos players que tiveram sucesso? Em relação a custo, de uma maneira geral, eles adotaram estratégias onde eles começavam pequeno, pagando pouco, e conforme eles cresciam, eles pagavam mais ou investiam mais. Um conceito que a gente coloca aí muitas vezes como pay as you grow, né? Que muitas vezes a gente linka isso a plataformas cloud, mas não necessariamente esteja ligado a plataformas cloud. Tá? O segundo item, que é de operacionalização, o que a gente percebe? Que os players que tiveram maior sucesso foram players que não tentaram recriar coisas do zero, mas sim se basearam, se apoiaram em plataformas que traziam modelos pré-prontos e que eles podiam customizar facilmente. Tá? Por último, a questão do tempo de ter o payback desses projetos está muito vinculado ao time to market, ou seja, os players de maior sucesso, eles, via de regra, se apoiaram em plataformas que você tinha um time to market rápido, de tal sorte você conseguir ter o payback dos projetos rapidamente. Tá? Então, se você juntar essas 3 características, o que você espera do ponto de vista de tecnologia? Como sistemas conseguem te atender em relação a essas características? Você precisa ter sistemas especializados. Né? Você precisa ter sistemas que executem responsabilidades aplicativas de maneira excelente, ou seja, que sejam focados naquele core que eles se prestam a fazer. E quando você vem para esse caminho, você automaticamente entra num tipo de arquitetura que a gente, por exemplo, na Mambo, chamamos de Composable Bank. O termo Composable Architecture não é um termo da Mambo, né? É um termo de tecnologia, já existe há algum tempo, e ele é uma arquitetura baseada em componentes, onde você tem múltiplos componentes, cada quais com suas responsabilidades aplicativas, e cada qual fazendo as suas responsabilidades aplicativas com excelência. Tá? E qual que é o grande ponto, qual que é a grande vantagem que eu enxergo hoje para esses players, para as cooperativas e para novos entrantes operarem? Porque hoje você tem uma fartura muito grande de players que se prestam a servir ou criar plataformas com um cunho especialista em determinadas funções. Então, por exemplo, você vai pegar facilmente uma plataforma que trata CRM, que só trata CRM, especializada nisso. Você vai pegar uma plataforma que só trata Core Banking. Então, você consegue hoje montar uma arquitetura composable de uma maneira muito fácil. Né? Por exemplo, se você pegar aqui, a gente está num evento para fintechs. Né? São Paulo, hoje, é a 4ª cidade do mundo com maior número de fintechs. Ou seja, hoje você não sofre aquela questão de, poxa, mas eu estou no Brasil e eu preciso de um sistema especializado dentro do Brasil. Hoje você tem uma fartura de companhias que te prestam esse tipo de serviço.
Então, dado todo esse cenário, eu vejo que as cooperativas de crédito que têm um business muito forte e têm um alcance muito longo, né, têm braços muito longos, conseguem, por conta do momento de tecnologia, por conta do momento que a gente está vivendo, realmente criar plataformas e se alavancar em cima dessas plataformas. E as fintechs, os bancos digitais, estão de olho também nas pequenas e médias empresas, né? Nas PMEs aí que são responsáveis por boa parte dos empregos no país. Eu queria ouvir do Glauber, e aí o Eduardo também pode comentar, quais são os principais planos que vocês têm para atender esse público e o que vocês podem falar aí de soluções que estão sendo desenvolvidas para esse perfil. Bom, Danilo, do mesmo jeito que na pessoa física, o mercado brasileiro tem muita oportunidade para servir melhor o cliente, no mundo de PJ nem se fala. As empresas, principalmente as pequenas e médias, são muito carentes de soluções que facilitem o dia a dia de gestão financeira da empresa. Todos aqueles benefícios que eu comentei anteriormente, de ser um banco global com serviços locais, são válidos também para as empresas. Então, para começar, essas facilidades de fazer câmbio mais barato, de transacionar no exterior, serão válidos também para as pequenas e médias empresas na solução Revolut Business. Envio, recebimento, pagamentos, tudo isso controlado num painel de controle, soluções para gerir melhor esse caixa e uma série de outras derivadas disso. Quando você coloca o Open Finance nesse contexto, um dos grandes desafios das pequenas e médias empresas é acesso a crédito, seja para antecipação de recebíveis, seja para acesso direto a crédito, para financiar algum tipo de projeto. A análise de crédito é complicada, o onboarding dessas empresas nos diversos bancos também é bastante demorado e trabalhoso, porque tem acesso a diversos documentos. Com o Open Finance sendo viabilizado, você vai também conseguir acessar essas informações, facilitar a troca de informações e talvez possibilitar crédito mais fácil e mais rápido para essas companhias. Dentro do portfólio de produtos da Revolut, o produto de business ele é complementar ao produto de pessoa física. Como eu comentei no início, são dois ecossistemas que se falam entre si. Então, no início, o nosso foco total no produto de pessoa física, para poder trazer esses benefícios para o cliente. Você começa a adicionar coisas que estão na interseção entre os dois, como, por exemplo, o adiantamento de salário, o acesso ao crédito consignado privado, uma série de outras formas que facilitam para a pessoa física, mas também podem gerar benefícios para o empregador ou para a pessoa jurídica. Produtos de câmbio e acesso à compra no exterior, por exemplo, para as startups. Mais do que ninguém, acho que a Revolut entende bem esse mundo e consegue trazer um produto tailor-made para as startups, para acesso a cloud, para acesso a produtos no exterior, para consumir produtos de infraestrutura como da Mambo ou outros concorrentes. E aí, no final das contas, completar o ecossistema, onde uma coisa retroalimenta a outra, como um portfólio completo. Mas lembrando que a gente começa com foco total na pessoa física, o produto de pessoa jurídica deve estar um pouco mais à frente do nosso roadmap, depois dos testes, erros e acertos que a gente deve fazer aí nos próximos meses e anos. E eu convido todos a experimentar já a Revolut, baixar o nosso aplicativo, entrar na lista de espera para poder experimentar em primeira mão. Tão logo a gente tenha o mesmo serviço já disponível no Brasil para pessoa jurídica, faria o mesmo convite. Eduardo, tem algum plano para PMS? Sem dúvida, acho que é uma boa oportunidade, mas não é o nosso primeiro foco. A gente está realmente entrando com todo o foco na pessoa física. A gente entende que o problema que a gente tem para resolver nesse caminho é onde a gente tem maior conhecimento, onde a gente pode agregar mais, mas eu não tenho a menor dúvida que as soluções que a gente vai criar para a pessoa física vão ser muito úteis para a pessoa jurídica também. Mas é um segundo momento. Muito bom. Eu vou deixar considerações finais aí para vocês e uma provocação, né? A gente fala de fintechs, a gente está numa região aí da Faria Lima, né? A gente fala muito do eixo Rio-São Paulo. Como que as fintechs podem chegar aos rincões do país? O que vocês têm feito e como que a tecnologia ajuda também nesse sentido? Cara, é realmente um desafio, né? E agora, contudo, eu acho que o primeiro passo passa por a gente entender que os perfis de consumo são muito diferentes em outras regiões fora de São Paulo, fora de alguns dos principais metrópoles. Então é muito importante estar com viés para isso, estar com um olhar para isso. A gente tem um time de research aqui que pesquisa muito o comportamento. E parte das pessoas que a gente entrevista estão também em lugares que não são os tradicionais, não são os maiores focos, aí, quem sabe, das fintechs tradicionais. Com viés de conseguir atender, entendendo os problemas que tem na região, mas é aquilo que a gente consegue atender com o nosso produto no estágio que ele está. Então, acho que
a gente sendo 100% digital, é sempre uma possibilidade de a gente conseguir expandir o nosso alcance. Tem as dificuldades de conseguir entregar o cartão, tem as dificuldades de você conseguir entender a aceitação em algumas regiões, mas é um esforço que a gente pretende fazer ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma. Bom, acho que parecido com o meu comentário sobre o Open Banking e a adesão, quando você consegue tangibilizar o benefício para o cliente, ele vê valor naquilo, isso se torna acessível. Obviamente, tem um desafio de se tornar conhecido, de levar aquilo até ele. E os meios digitais estão aí para facilitar isso. Vídeo que aconteceu com a adesão do Pix. Se você vai hoje nos rincões do Brasil para consumir produtos da economia informal, muitas vezes você vai ser recebido por alguém que vai receber um Pix. Isso só chegou, só foi possível chegar até lá, até essa pessoa especificamente, porque estava de fácil acesso, o uso era facilitado, era muito fácil de usar e gerou um benefício real. Então, o segredo é esse, você fazer um produto que seja fácil de usar, que o acesso não seja difícil, que seja gerador de valor, mas de uma forma tangível e simplificada. Então, na hora que o cliente usa, percebe que aquilo traz valor para ele, se torna natural, ele indica para o amigo, uma coisa puxa a outra. Por isso que uma das nossas estratégias de crescimento está muito focada no chamado Member Get Member. A experiência da Revolut lá fora foi muito de não investir em publicidade, ou investir muito pouco em publicidade, pelo menos até agora, porque o produto e a qualidade do produto fala por si só. E a ideia é que, uma vez experimentando, você começa com uma pequena base de usuários que gosta, recomenda para o colega, recomenda para o amigo, para o familiar, e assim a coisa evolui e cresce de uma maneira exponencial depois. Então, acho que, primeiro dar acesso e gerar benefício tangível. Uma vez que isso chega para o cliente, aí a coisa acontece naturalmente. Eu tendo a concordar, eu acho que o Pix é um exemplo fantástico. Assim, né? É claro que começou já em larga escala e não é exatamente um produto de uma fintech, mas eu acho que o exemplo é fantástico, ou seja, é algo que te traz valor agregado, é algo simples, né? Porque vamos lembrar que nós estamos num país com um nível de escolaridade mediano, então é algo simples, é algo que traz benefício claro e líquido, né? E o que eu queria colocar aqui em termos de provocação, principalmente para os colegas que nos escutam e tal, é que muitas vezes existem ideias que podem parecer menores, né? E pode acontecer o pensamento de não, mas isso aqui eu não consigo, ou esse escopo é muito pequeno, esse escopo ele é muito limitado. Muitas vezes as fintechs ou as grandes ideias elas surgem de um escopo limitado, né? E a partir desse escopo limitado, onde você traz um valor agregado, onde você mostra para o seu cliente final a vantagem que ele tem, você consegue começar a monetizar algo e, a partir daí, você consegue expandir o escopo, né? Então, se você tem hoje uma ideia, ou se você está trabalhando numa fintech, que você tem uma ideia e que você entende que, poxa, mas é um escopo limitado, reflita sobre isso, porque a gente tem vários casos, vários cenários de empresas de muito sucesso que começaram com um escopo limitado e, às vezes, se mantiveram no escopo limitado, como uma companhia especialista naquele escopo, né? Então, eu acho que pensar em nichos, né, é bastante importante e pode ser bastante gratificante para as fintechs. Muito bom. Quero agradecer aí a participação dos três. Obrigado, uma ótima discussão aí. Muita coisa para a gente conversar ainda. Quero convidar todos a acessar o Finsiders, portal sobre fintechs. E até amanhã. Acompanhe aí o segundo dia do evento e passo a bola para o Marcelo.